A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos queridos professores, alunos e amigos deste canal. Desde já, peço que se inscreva nesse canal para que possa receber semanalmente as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. E para esta feita, iremos analisar convosco a lição número 6, a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus, dentro desta temática do terceiro trimestre de 2017. A razão da nossa fé. Assim cremos, assim viveremos. Esta lição é comentada pelo pastor Ezequias Soares. O texto áureo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. E a verdade prática é o item 5 do nosso cremos, que diz: reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos que os destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurá-los a Deus. O objetivo geral nesta lição é compreender a pecaminosidade de todos os seres humanos que os destituiu da glória de Deus, bem como os objetivos específicos, definir o termo pecado, mostrar a origem do pecado e compreender a solução para o pecado. Introdução. A doutrina do pecado é conhecida nos tratados da teologia como amartiologia, da palavra grega amártia. O estudo se reveste de suma importância porque se trata do problema básico de todos os seres humanos. Todos os conflitos no mundo e as confusões existentes na humanidade são manifestações e consequência do pecado. Paulo fala aos Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a salvação, é a vida eterna. Então, entendemos que ninguém pode livrar o homem do pecado ou absolvê-lo, mas só o Senhor Jesus, que veio ao mundo para salvar e libertar os pecadores da condenação eterna. E entendo que Deus jamais foi pego de surpresa na queda do pecado de Adão e Eva, pois através de Jesus, em sua obra redentora pela salvação da humanidade, o Senhor nosso Deus já havia programado, determinado nos seus atributos, bem antes da fundação do mundo, que o Cordeiro viria para salvar a humanidade. Apocalipse 13:18. O homem pecou de modo deliberado contra Deus, mas o Criador não o deixou entregue à sua própria sorte. Deus sempre providenciou uma dispensação, um projeto para a redenção do homem. E vivemos, nos dias de hoje, em uma sociedade relativista, onde muitos não acreditam mais que haja o certo e o errado. E para todos os conceitos bíblicos, verídicos, eles colocam um relativismo moral, o relativismo eclesiástico, o relativismo espiritual. O erro, o pecado, segundo os relativistas, vão depender de um ponto de vista de cada um. Mas, à luz da Bíblia, cremos na verdade absoluta, que é a única solução para o pecado está na fé e no sacrifício de Cristo Jesus. Primeiro tópico,
definindo os termos. Primeiro ponto, há uma lista extensa de palavras na Bíblia Sagrada para designar o termo pecado, como erro, iniquidade, transgressão, maldade, impiedade, engano, sedução, rebelião, violência, perversão, orgulho, malícia, concupiscência, prostituição, injustiça, entre outros. E o apóstolo Paulo também traz mais uma lista sombria lá em Romanos 1, 29 ao 32. Vamos ler? Romanos 1, 29 ao 32. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, e inventam maneira de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Mais à frente, o apóstolo Paulo, também escrevendo aos irmãos na Galácia, ele deixa também uma lista sobre o termo pecado, proveniente aí das obras da carne. Gálatas 5, 19 ao 21, que diz: Ora, as obras da carne são manifestas na imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas há um termo genérico para designar o pecado com todos os seus detalhes, shatat, e o seu equivalente verbal, shatá, que pronuncia-se atá, que literalmente significa errar o alvo. Vamos para a referência? Juízes 20 e versículo 16. Dentre todos estes soldados, havia 700 canhotos, muito hábeis, e cada um deles podia atirar uma pedra com a funda no cabelo sem errar. Então, vimos aqui o termo genérico para pecado, que literalmente significa errar o alvo. Também um outro termo que nós vimos aqui no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Gênesis 4 e verso 7. Vamos ver esta referência? Gênesis 4, 6 ao 7, que diz: O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Os termos hebraicos, há na Bíblia um repertório amplo que revela o pecado nos seus vários aspectos, como a iniquidade, a perversão, que vem de uma raiz que significa
entortar, torcer, dá a ideia de perverter a lei de Deus. E na sequência, injustiça, maldade, iniquidade. E a mesma raiz também descreve a natureza do coração da pessoa regenerada. Vamos à referência de Jó 15 e verso 5. Diz o texto sagrado: o seu pecado motiva a sua boca. Você adota a linguagem dos astutos. É a sua própria boca que o condena, e não a minha. Os seus próprios lábios dispõem contra você. Isso aqui falando da natureza do coração daquele que está pecando. E também isso revela a vida torta do pecador. Enfim, o ser humano forçou e foi além dos limites que Deus estabeleceu. Isso faz toda a humanidade, homens e mulheres, a errarem o alvo. Ponto 3. O que é pecado? Sabemos que a Bíblia não é um livro de definição, mas de descrição. Ela revela a verdade em forma popular de vida e fato, como bem afirmou o historiador da Igreja, Philip Schaff. As Escrituras declaram que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Vamos ao texto de 1 João, capítulo 3, do versículo 4. Diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Na sequência, vimos também a afirmação do comentarista sobre o que é o pecado, dizendo: toda iniquidade é pecado. 1 de João, no capítulo 5, versos 17 e 18, nos diz: toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Verso 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege, e o maligno não o atinge. Então, vimos aqui algumas definições com base bíblica sobre o que é o pecado. E geralmente entendemos que é conhecida essa declaração como um pecado da comissão, quando deliberadamente, sabendo que é pecado, a pessoa de forma direta transgride a lei de Deus. Essa declaração é geralmente conhecida como pecado de comissão, isto é, quando praticamos aquilo que não deveríamos de fazer, de forma deliberada, direta, objetiva, premeditada, nós transgredimos a lei de Deus. Isso refere ao pecado de comissão. E a palavra de Deus também nos ensina que aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, também comete pecado. E esse pecado se caracteriza pelo pecado da omissão. E nós temos aqui algumas passagens bíblicas onde esse pecado da omissão foi considerado. Lucas 10, versos 30 ao 37, vemos ali a parábola do bom samaritano, onde vimos a omissão tanto do levita como do sacerdote. Apenas o bom samaritano, que simbolizava Jesus, teve a atitude de fazer o bem e recuperar, tratar aquela vida. Outra passagem considerável sobre
o pecado da omissão? Está lá em Mateus 25, 24 ao 30, onde se caracteriza que era a parábola dos talentos. E um daqueles homens recebeu o seu talento e não soube administrar, enterrando-o. E quando o Senhor veio para prestar conta, ele foi considerado como um pecador por ser omisso naquela atividade dada pelo Senhor em sua capacidade em desenvolver apenas um talento. E por fim, a última passagem como referência de um pecado da omissão está lá em Mateus capítulo 25, versos 41 ao 46, onde o Senhor Jesus adverte aos seus discípulos que perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos? E o Senhor explica a eles de forma pedagógica: eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive frio e não me vestistes. Ensinando a eles aquilo que se fizer a um desses pequeninos, a mim também fizestes. Então, amados, quando nós deixamos de fazer o bem e sabemos fazer o bem, nós estamos incluídos nessa característica de pecado da omissão. Que Deus nos guarde e nos livra de pecar, tanto de forma direta, por comissão, transgredindo a lei de Deus, ou por omissão, deixando de fazer o bem. Tópico 2, a origem do pecado. No primeiro ponto, vimos aqui que o pecado no céu. Antes de acontecer na terra, o pecado se originou no céu, pelo mau uso do livre-arbítrio. Jesus disse que o diabo peca desde o princípio. João 8 e 44. O querubim ungido foi criado perfeito em sabedoria e formosura. Tinha o selo da perfeição. Referência bíblica, Ezequiel 28, 12 ao 15. Mas se rebelou contra Deus. Isaías 14, 12 ao 14. Ele foi orgulhoso e a soberba que fizeram esse querubim se transformar em Satanás. 1 Timóteo 3 e 6. Ele foi expulso dos céus com seus anjos que o acompanharam em sua rebelião. 2 Pedro 2 e 4. Então vemos aqui a origem do pecado e aonde começou, onde se introduziu o pecado, aquele primeiro ponto, lá no céu. Na sequência, se estendeu no Éden. O ponto 2. Adão tinha permissão de Deus para comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. A advertência foi clara para o casal. E vimos aqui que eles cometeram o pecado da comissão, que de forma deliberada, de forma sutil, eles desobedeceram à advertência do Senhor. Quando o casal comeu o fruto proibido, eles perceberam que estavam nus, procuraram se esconder da presença de Deus. Nesse momento, aconteceu a ruptura imediata com a comunhão com Deus, a morte espiritual. O próprio Deus anunciou a vinda do Redentor em Gênesis 3 e 15 e em seguida pronunciou a sentença do casal e a sua posteridade. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Terceiro ponto do segundo tópico, a universalidade do pecado. A Bíblia é clara em ensinar que herdamos a natureza do pecado, pois a Bíblia diz: todos pecaram,
o pecado original, e destituídos, separados estávamos da glória de Deus. O quadro apresentado aqui é como que todos se extraviaram, não há quem faça o bem. Por isso não há no mundo uma pessoa que não peque. A prova incontestável da universalidade do pecado é a morte. Romanos 5:12. Nem mesmo os salvos em Cristo estão isentos dessa lei. O pecado é o princípio real e presente na vida de todas as pessoas, desde o ventre materno. Salmos 51:5 e 58, verso 3. A queda no Éden corrompeu toda a humanidade, em todo o seu ser, corpo, alma, espírito, intelecto e vontade. Então, vemos aqui a origem do pecado, que se deu nos céus, se estendeu na terra e de forma universal atingiu a raça humana. Só através do sangue de Jesus, a obra expiatória e vicária na cruz do Calvário, foi possível o novo nascimento do homem. Foi possível a salvação, a regeneração para a glória do Senhor Jesus. Caro professor, aluno e demais amigos deste canal, conforme a verdade prática, nós reconhecemos a pecaminosidade de todos os seres humanos, que os destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurá-los. Então, vimos até aqui as definições do termo pecado. Na sequência, também vimos a origem do pecado no céu, no Éden, e a sua universalidade. E, por fim, o último tópico de número 3, temos aqui a solução para o pecado. Diga-se de passagem, é o tópico mais importante dessa lição, onde dispensa aí maior tempo de explanação e estudo. Tópico 3, a solução para o pecado. Nem tudo está perdido. Primeiro ponto, a Bíblia narra a situação humana, descrevendo-a como mortos em ofensa e pecados. Efésios 2:1. E que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Morte significa separação. Isso começou com a queda de Adão lá no Éden e continuou com a posteridade da raça humana, Isaías 59 e verso 2. Mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, declara agora que nós, ou seja, que nos vivificou, Efésios 2:1, parte A, e que o seu dom gratuito é a vida eterna, Romanos 6:23, parte B. A graça está disponível para toda a raça humana. E a salvação em Jesus pode ser encontrada em todos os lugares. Atos 17 e versículo 30. Ponto 2, isto é, provisão de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Assim também a redenção veio por um homem, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A graça de Deus, o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A morte de Jesus foi expiatória, um sacrifício pelos nossos pecados, que Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Romanos 3:25.
A expiação diz respeito ao sacrifício para purificação e ao perdão dos pecados por meio dos sacrifícios. Levítico 4:35. A propiciação é o ato que apazigua a ira divina contra o pecado, satisfazendo a santidade e a justiça de Deus. A expiação realizada pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é um ato da graça de Deus em favor de todos os seres humanos. Assim, o Senhor Jesus Cristo é a provisão de Deus para o pecador. Amém? Existe sim solução para o pecado. Enquanto que o salário, a consequência do pecado é a morte, morte espiritual, morte física, o dom gratuito de Deus, através da sua confissão de fé, é a vida eterna em Cristo Jesus. E isso se consolida lá em João 3:16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma forma superlativa, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça no pecado, transgredindo a lei, no pecado da comissão, no pecado da omissão. Mas o Senhor dá a oportunidade que ele não pereça, mas através do sangue de Jesus, através do sacrifício vicário, onde Cristo foi o meu substituto lá na cruz do Calvário e pagou com preço de sangue o meu pecado, a minha vida, assim eu não posso perecer. Eu não vou perecer, porque eu tenho vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós vimos aqui essa solução abençoadora através do Filho unigênito de Deus na sua obra expiatória, no poder do sangue de Jesus, que tem poder de perdoar todos os pecados. Que os nossos ouvintes, alunos e amantes da escola dominical aproveite essa dispensação da graça, essa dispensação da bondade, da misericórdia, da longanimidade de Deus, para que você possa ser salvo e que não seja alcançado pela dispensação do juízo de Deus que está bem próximo. Conclusão: a única esperança é o Senhor Jesus, o único que pode nos restaurar a Deus. Restaurar é restituir, e isso se aplica tanto a possessões e bens, como também a pessoas. O plano de Deus é restaurar todas as coisas, mas ele começou com os seres humanos. Nós estávamos perdidos, como o filho pródigo, e fomos restaurados a Deus pelo arrependimento e pela fé em Jesus. Muito obrigado pela sua atenção, querido professor, alunos e amigos deste canal. Continue orando por esse projeto. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva nesse canal e compartilhe com os demais professores, alunos da Escola Bíblica Dominical e aqueles que se interessam pelo estudo da Palavra de Deus. Um forte abraço e até a próxima pré-aula, querendo Deus.